sabia que Pati do Alferes, conhecida como a cidade do tomate, foi a primeira no país na produção e cultivo sustentável da fruta? Hoje o Tomatec, projeto da Embrapa Solo, já se espalhou pelo estado e pelo país, mudando a vida dos produtores rurais. O Rio em Foco começa agora. Vamos conhecer as etapas desse projeto e de que forma ele vem entregando mais qualidade na mesa dos consumidores. Vem com a gente. Para falar sobre o sistema de produção de tomates em cultivo sustentável, Tomatec, eu converso com o pesquisador da Embrapa Solo, José Ronaldo Macedo. Oi, José. Tudo bem, Geisa. José, você pode explicar para a gente como é que foi esse começo lá da experiência em Pati do Alferes e como foi também o processo de convencimento dos produtores de que essa seria um cultivo diferente e que traria mais qualidade também ao produto final? Tudo começou até um pouco longe do tomate, né? Nós começamos com um grande projeto em 94 que falava sobre conservação de solos e microbacias hidrográficas. E a região escolhida foi a região de Pati de Alferes. Quando nós chegamos em Pati de Alferes, nós já sabíamos, né? Mas tomate é a principal cultura, há mais de 50 anos já se cultivava tomate naquela área. E havia uma grande degradação ambiental, né, pelas práticas errôneas que se praticavam na época. E aí nós tivemos que desenvolver um sistema, no início foi chamado de Sistema Conservacionista de Solo, para adaptar esse sistema à produção de tomate. Nós trouxemos a experiência de Pati de Alferes e levamos para São José do Bar. O que aconteceu de interessante? O sistema estava funcionando, mas nós não tínhamos uma valorização desse produto junto ao produtor. Ou seja, o produtor, na hora de vender o seu produto, vendia como um tomate comum. E ele não era um tomate comum, ele tinha todo um trabalho de conservação de solo, de água, a gente já fazia o manejo integrado de pragas, que a gente chama de MIP, já tinha otimizado o uso do agrotóxico, já tinha otimizado o uso do adubos solúveis, mas chegava na hora de vender, não, seu tomate não é convencional e aí nós não podemos pagar um preço diferenciado. E um produtor, na época, Silvio Vieira Silva, me perguntou: Ronaldo, o que é que nós podemos fazer para agregar valor a esse produto que a gente gosta tanto? Eu falei, só tem uma forma, vamos procurar o resíduo zero, porque o resto nós já temos. E a sociedade está procurando produtos saudáveis. E entende-se por saudável aquele produto que não tem resíduo. É lógico que o saudável tem várias outras coisas em volta, inclusive o sistema de produção. Mas o consumidor que está na ponta, muitas vezes não entende isso. Ele acha que o saudável chegou na mesa dele. E é o saudável para ele como pessoa, mas não para o ambiente. Eu tenho que ter todo um processo saudável. Eu tenho que plantar conservando o solo, em plantio direto. Isso foi feito em 2006, quando nós conseguimos, através de laudos da Fiocruz, a confirmação de que, ensacando os frutos de tomate, eu pulei essa parte, ensacando os frutos de tomate, que todas as outras fases nós já tínhamos feito, nós criamos uma proteção. E essa proteção impedia que, caso houvesse necessidade de aplicar agrotóxico, esse agrotóxico teria uma barreira física. Então, nós chegamos a esse processo todo, baseado em 6 princípios, né, que eu vou listá-los, e aí, a partir daí, a gente traz para o Tomatec atualmente. O primeiro princípio do Tomatec é a conservação de solo e água. Então, a gente trouxe do plantio direto de grãos, soja, milho, nós trouxemos para o tomate. Então, a gente não quer que as áreas, principalmente declivosas, como são as áreas do Rio de Janeiro, eles tenham aração morro abaixo, e aí, quando vem a chuva, erode tudo. Nós passamos a plantar, fazer a cobertura do solo, cobertura morta do solo, e entramos com plantio direto. O segundo princípio fundamental é o uso eficiente da água. Muita gente usa aspersão,
Na época, Patilhofere, São José do Bar usava muito o que a gente chamava de mangueirão, não era bem um sistema de irrigação, era uma mangueira conectada a uma bomba, e eles jogavam essa água na área. E aí nós introduzimos o sistema de gotejamento, que é o sistema mais eficiente na economia de água. E adicionamos ao segundo o uso eficiente dos adubos químicos, dos insumos químicos, que foi a fertirrigação, que é colocar o adubo junto com a água e fazer a aplicação com a irrigação. Com isso, a gente diminuiu as quantidades de fertilizantes usados e diminuiu também a contaminação dos lençóis freáticos, porque o nitrogênio e o potássio, por exemplo, quando usados em grandes quantidades e aplicados com lâminas de irrigação muito altas, eles percolam e vão para o lençol freático e vão contaminar o nosso aquífero. Esses 3 princípios nós chamamos de princípios da sustentabilidade ambiental, que é conservar o solo, conservar a água e não contaminar os aquíferos, fazendo bom uso dos adubos químicos. Os outros 3, eles já são a busca de uma procura pelo resíduo zero. Eu precisava ter acesso à lavoura para que eu fizesse o MIP, que é o 5º princípio do Tomatec, e pudesse otimizar todas as práticas de controle de pragas e doenças. Então, o que nós tivemos que fazer com a lavoura? Nós verticalizamos a lavoura. Não sei se o pessoal conhece a lavoura do tomate, ela normalmente é conduzida, eles chamam de V invertido, né? São umas varetas assim, o arame passa no meio, aquilo cria um microclima favorável à produção de fungos e de os insetos se alojarem ali dentro. Nós verticalizamos, botamos como se fosse numa cultura de maracujá, onde a gente vê o início e o fim da linha. Então, o produtor consegue andar por dentro da lavoura, olhar a planta dos 2 lados, e aí, sim, ter acesso ao manejo integrado de pragas. É uma prática que já foi desenvolvida, já tem índices que indicam o nível de dano que a planta pode sofrer, caso tenha uma praga lá. Se esse nível de dano não é atingido, ou estar próximo de ser atingido, nós não precisamos, quer dizer, se ele está longe de ser atingido, nós não precisamos aplicar agrotóxico. Ou uma outra forma. Hoje tem produtos biológicos, hoje tem inimigos naturais. O agrotóxico sempre é a última etapa dentro de um planejamento de controle de pragas e doenças. Mas, mesmo assim, como a gente não é orgânico, e aí é bom que isso fique claro, que as pessoas pensam, o tomate não tem resíduo, é um tomate orgânico. Não, é um tomate que se propôs a produzir um fruto de qualidade sem resíduo de agrotóxico. Então, o que acontece? Dentro de todas essas etapas, se nós precisarmos, os produtores precisarem usar os inseticidas ou fungicidas, eles têm a barreira física, que é o saco. Então, juntando esses 6 princípios, nós conseguimos produzir um tomate saudável, livre de resíduos de agrotóxico. Mas como que a gente consegue, na verdade, provar isso, né? Hoje você tem várias obrigatoriedades, como rastreabilidade de alimentos, e essas informações, né, dele ser livre de resíduos, ser mais sustentável, acabam, de fato, agregando valor. Mas naquele tempo, naquele momento, parecia, então, ser uma produção como outra qualquer. Após seguir todas essas etapas, como é que vocês conseguiram fazer esse processo de agregação de valor? Nós temos, nesse processo, nós temos 2 grandes parceiros. O primeiro parceiro é a Fiocruz, que, através do Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde, ela faz as análises de resíduo agrotóxico dos frutos dos nossos produtores. Então, a gente pega a amostra, eles ensinaram, capacitaram os técnicos e os produtores. Quem faz isso hoje é a Secretaria do Estado, tá? Da Defesa Sanitária Vegetal, que tem autonomia para ir lá e coletar os frutos. Aí a gente leva os frutos colhidos, eles colhem, e nós levamos o fruto desse ponto para a Fiocruz, no intervalo máximo de 12 horas. Isso é uma proposta do projeto, porque quanto mais tempo levar da colheita até a análise, se houver algum resíduo, ele vai se degradando. E a gente quer mostrar realmente que não tem resíduo. Então, o que atesta o fruto não ter resíduo é o laudo da Fiocruz. Como é que a gente monitora isso no campo? Porque toda hora a gente vai mandar uma análise para a Fiocruz, ninguém faz isso.
é uma amostragem. Então, hoje, esses 6 princípios, eles têm que estar sendo seguidos pelos produtores, e quem acompanha esses produtores são os técnicos da Emater. No caso do Rio de Janeiro, nós também acompanhamos. A etapa que falta é uma empresa certificadora. Nós já temos a rastreabilidade, é importantíssimo. Nós já temos a rastreabilidade, tá? Hoje, o próprio supermercado tem um sistema de rastreabilidade. Todas as etapas que são feitas no campo são repassados às unidades certificadoras, às unidades rastreadoras. Por exemplo, nós entregamos ao Zona Sul. Zona Sul tem um código de uma empresa que faz a rastreabilidade e nós usamos esse código. Tá? E a gente só vai falar sobre essa questão da rastreabilidade no próximo bloco, então não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Transformando Vidas é uma série lançada pela Embrapa em parceria com a Syngenta, em que foram entrevistados produtores rurais que adotaram o sistema Tomatec. Nós separamos alguns dos melhores momentos. Vamos ver. Meu nome é Margarete Satsumitiba Ferreira. Moro aqui no sítio Ricari, né? O Lindon Johnson Ferreira, né? E a gente vai falar um pouco do sistema do Tomatec, né? Em 2009 a gente começou e através dele foi feita a coleta e foi feita a análise química através da Fiocruz, onde deu resíduo zero. A partir daí eu não duvidei mais do projeto. Na virada de plantio de 2010 para 2011 a gente teve uma perda muito grande através daquela tragédia que aconteceu em Nova Friburgo. Eu sou Roberto Ferreira, sou um dos produtores enganjados no Tomatec. Fico situado no município de São Sebastião do Alto, estado do Rio de Janeiro. Em 2014, entrou uma parceria mais forte, Syngenta e Embrapa, uma quantidade de produtores que faz parte do projeto, e alavancamos isso de uma forma que hoje existe um interesse para o rede de mercado, pagando um valor maior por estar recebendo um tomate de valor agregado mais alto e um tomate de forma enganjada, um sistema sustentável. Meu nome é Lucinéia, aqui é a minha casa, eu moro no município de Trajano de Moraes. Agora o meu trabalho é como um Tomatec, sou uma tomatecana. Aqui todo mundo trabalha juntas, minha filha, meu cunhado, minhas cunhadas, até a minha sogra também gosta de estar ajudando, é tudo em família. Eu e meu marido resolvimos aderir ao Tomatec e o pessoal da Embrapa fazia reuniões para poder mostrar como era o plantio. Aí eu falei assim, mas tomate é a mesma coisa. Ele falou, não, esse tomate não é a mesma coisa. Essa visão melhorou muito, né, com relação à tecnologia. Hoje tudo que a gente tem feito no Tomatec é retorno dele. Em casa melhorou sim, mas a gente tem focado mais no reinvestimento, né, na propriedade. O tomate que a gente comercializava para a Zona Sul, eles têm uma ficha técnica onde exige um determinado padrão de peso e tamanho. Então a gente tende a cada vez mais melhorar a qualidade da produção, para levar essa qualidade para o consumidor final. E automaticamente melhorando a nossa qualidade de vida também, né? Zé Ronaldo, um dos pontos importantes foi a chegada ao nome. A gente falou já da certificação, né, que é uma necessidade de avanço do projeto Tomatec, mas a própria distinção do tomate tradicional para o Tomatec também acaba sendo um ponto importante aí, né, de reconhecimento dessa produção mais sustentável. Como é que foi chegar a esse nome? O nome foi construído junto aos produtores, né? Na época, nós estávamos em uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o departamento lá da COP, e ele
nós tínhamos um grupo de 13 produtores que participavam. Essa marca foi construída com design da Embrapa e foi registrada no INPI. Então, desde 2006, essa marca é uma marca da Embrapa cedida aos produtores para uso na comercialização, para que, na gôndola, as pessoas comecem a identificar que esse tipo de tomate tem uma proposta de sustentabilidade, tanto na produção ambiental, como no que fornece em termos de qualidade para consumo, que é o tomate sem resíduo de agrotóxico. Agora, como é que você citou a Fiocruz como um parceiro importante, que outros parceiros também, além também da UFRJ, se envolveram nesse processo do Tomatec, dão suporte, ajudam também a fazer chegar a mais produtores a informação de que há uma forma diferenciada dessa produção? Nós temos a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Desenvolvimento da Vigilância Sanitária, que nós temos um grande parceiro, que é ele que coleta os frutos e é ele que dá todo o treinamento do manejo integrado de pragas. Então, por ele ser um órgão oficial, é ele que pode condenar ou não uma lavoura e é ele que tem a habilidade, a autorização para coletar os frutos. Nós não avisamos quando vamos coletar, nós temos o controle da época de produção dos produtores e, quando chega a época de colheita, a gente pelo menos faz uma amostragem lá. E essa amostragem é feita de surpresa. A gente chega lá, na época que os produtores estão colhendo os frutos, coleta esses frutos e leva para a Fiocruz. Então, é uma parceria para que a coisa seja isenta. Não é a Embrapa que colhe o fruto e leva para a Fiocruz. É um órgão estadual que faz isso. E temos uma outra parceira que foi a financiadora da divulgação do Tomatec. Nós precisávamos, como era um projeto institucional da Embrapa, os recursos estavam para se findar e nós precisávamos de uma empresa que financiasse. Essa empresa que financiou foi a Syngenta. Ela, desde 2014, ela financiou a divulgação e a expansão do Tomatec no Brasil inteiro. Queria que você falasse também sobre o processo de capacitação. Vocês também possuem o Fertimóvel, né, que vai rodando os municípios e chegando mais próximo dos produtores. Como é que funciona essa programação? Isso mensalmente vocês fazem esse tipo de assistência? Como é que é na prática a chegada da Embrapa junto aos produtores? Como é que a gente faz com o Tomatec? Hoje nós estamos fazendo cursos por educação à distância, EAD, porque a gente não está podendo ser presencial, então a gente desenvolveu uma cartilha, a Embrapa com a Syngenta desenvolveu uma cartilha, e nós damos cursos virtuais para os produtores interessados, sempre voltado que o produtor tenha um técnico junto, porque a gente quer que o técnico assuma junto ao produtor a condução desse cultivo. Então, hoje, basicamente, os cursos de Tomatec são virtuais, mas eram presenciais, e esses presenciais a gente sempre chamava os técnicos de matéria junto com produtores, para que a gente consolidasse o conhecimento local, ou seja, o técnico da região também saiba o que a gente produz. Bem, nós tínhamos toda essa demanda já bem caracterizada, bem conduzida, mas faltava as análises de solo. Como é que nós fazemos recomendações de análise de solo para esses produtores? E aí, visando complementar isso, nós tínhamos um outro trabalho, que era atender, através do Fertimóvel, com o Laboratório Móvel de Fertilidade de Solos. Incorporamos ele ao projeto e ele atende aos produtores que são produtores do Tomatec, né, sem custo. E também faz análise para outros produtores. Ele é aberto à comunidade, tá? Mas aos produtores que estão no projeto Tomatec, a análise é gratuita. Por quê? Porque estão vinculados a um processo de boas práticas agrícolas dentro do sistema Tomatec. Mas o Fertimóvel, por exemplo, ele ficou 2 anos no Colégio Belga, em Nova Friburgo, e ele também serviu de laboratório para o colégio, para os alunos desse colégio, que é um colégio com ensino médio, profissionalizante em agropecuária, e eles não tinham aula de química, eles não sabiam nem o que era
uma vidraria, um pH-metro. Quer dizer, como é que um aluno que vai se formar em técnico agrícola, que vai receber uma análise de solo, não sabe de onde vem aqueles números? Né? Você tem que acreditar. Então, nós aproveitamos e fizemos uma extensão desse trabalho do Fertimóvel como complementar aos alunos do ensino médio do Colégio Belga, lá em Nova Friburgo. Então, você que está acompanhando a gente, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Estamos de volta com o pesquisador da Embrapa Solo, José Ronaldo Macedo, para falar sobre o Tomatec. Zé Ronaldo, fala com a gente sobre esse processo hoje, né? Qual é a situação que a gente se encontra hoje no país? De que forma o Tomatec vem se expandindo? Você falou da retomada em São Paulo, desse processo, o Rio como sendo o pioneiro dessa produção, Paraná, que já também vem acompanhando isso. De que forma essa produção também, essa tecnologia abarcada nesse processo, tem ajudado a tornar esse produto um produto mais confiável, né? E principalmente para um público que hoje está muito mais crítico, né, ao que vem consumindo? Nós tivemos, infelizmente, com a pandemia, né, no ano passado, em março do ano passado, vamos dizer assim, uma estagnação no processo. Nós não conseguimos avançar muito, porque nós não conseguíamos estar presencialmente na orientação aos produtores. Então, 2020 foi um processo assim, onde a gente ficou elaborando o EAD, elaborando a cartilha, dando assistência virtual, né? Basicamente era videochamada, era via WhatsApp no celular, a gente atendia os produtores assim. A Emater de todos os estados pararam, porque uma pandemia, né? Então todos os órgãos públicos ficaram com trabalho online, então a distância efetivamente nos separou um pouco dos produtores. Estamos retornando isso agora em 2021, parte do pessoal já está vacinado, inclusive eu, e já estamos nessa negociação. Então, para 2021, o foco do projeto é entrar em São Paulo, é atender a grande São Paulo através de redes de supermercados. Então, nós estamos em negociação com essa cooperativa, que já tem uma rede de supermercados para atender os produtores. A gente viu no bloco anterior, né, com o depoimento de alguns dos produtores que aderiram ao Tomatec, que o próprio boca a boca ajuda a expandir o projeto pelo território. Queria saber quais são os municípios hoje em que esse tomate é produzido aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha, nós temos aqui no Rio de Janeiro sendo produzido em Trajano de Moraes, em Nova Friburgo, em São Sebastião do Alto, São Gonçalo e Tanguá. Esses são os principais municípios produtores aqui do estado do Rio de Janeiro. No total, são 12 produtores. Grande parte desses produtores, hoje, eles atendem ao Zona Sul, à rede de supermercado Zona Sul, porque aqui no estado do Rio de Janeiro nós não temos uma região que produz o ano todo, então nós temos que ter produtores que produzem agora no inverno, são os produtores que estão em cota mais baixa, na Baixada, então é Tanguá, São Gonçalo e São Sebastião do Alto. Quando chega no verão, nós subimos a serra, então nós vamos para Trajano de Moraes e Nova Friburgo. Uma das questões importantes da gente tratar aqui é sobre o investimento que precisa ser feito por parte do produtor. O produtor que está assistindo aqui o nosso programa e que ainda não conhece na totalidade o Tomatec, esse projeto da Embrapa, que tipo de investimento ele precisa fazer para fazer essa transição para essa produção mais sustentável? Ótima pergunta. Os custos de produção que nós temos hoje, eles são equivalentes. Tá? Como há esse equilíbrio entre uma aplicação mais eficiente dos agroquímicos, isso
causa uma redução nos gastos com esses insumos. Nós também temos, por contrapartida, um aumento na compra de sacos para fazer o ensacamento. Então, esse equilíbrio entre a redução dos insumos dos agroquímicos e a aquisição de saco e um pouco mais de mão de obra no sistema Tomatec faz com que o custo fique ainda mais barato em relação ao sistema convencional em 10%. Nós desconsideramos isso, porque 10% é uma margem muito pequena para quem mexe com lavoura. Não é um fator decisivo, né? Mas, economicamente, a Embrapa já fez os custos, ele é 10% mais barato. O produtor que quer lotar, os investimentos que ele já fazia na lavoura dele, ele continua. Ele vai ter que ter a bomba de irrigação, ele vai ter que ter as sementes, ele vai botar os adubos, ele vai entrar com uma linha mais de biológicos agora, a parte de controle com inimigos naturais. Então, isso aí é um custo que é praticamente igual, ele não precisa mudar nada. Aonde é que ele talvez tenha um adicional? E esse adicional é pago, ainda não estamos cobrando, mas terá que ser pago, porque um dia o projeto acaba, um dia o patrocinador sai, é normal de um projeto de pesquisa, né? Nós temos essa dinâmica, é o pagamento pelos selos. E é lógico, essa taxa, que vai ser um royalties, né? Vai variar nessa faixa aí de 10, 15, no máximo 20 centavos, ele ganha na agregação de valor. Quando ele põe a marca Tomatec na gôndola ou na bandeja dele, automaticamente os supermercados já pagam mais, o consumidor reconhece isso e paga por esse preço. E uma outra coisa que todos os produtores sempre falam é a estabilidade de preço. Tem fatores que a gente, quando olha friamente, né? Se eu olhar no Ceasa hoje, a caixa de tomate aí está R$40, ou seja, a caixa de 20 quilos, eu estou ganhando R$2 pelo quilo de tomate. Mas é um tomate que eu não tenho, pode ser de boa qualidade, eu não estou dizendo que esses tomates são ruins, mas ele entra no mercado comum, onde a oferta, se for muito grande, o preço baixa. E, normalmente, o que acontece nesse processo? Os frutos menores, quando eu tenho excesso de oferta, eles não têm valor. Eles são descartados, eles não são nem vendidos. Então, só vão os frutos graúdos, bonitos, e que o mercado paga. Já quando você vai para o Tomatec, embandejado, eu já ouvi alguns produtores comentando, independente se o tomate é maior ou menor, eu vou compor a bandejinha de 500 gramas ou 600 gramas e vai o fruto médio, vai o fruto grande e vai o fruto pequeno, porque eu tenho que fechar as 500 gramas, se for o caso, né? E aí eu não tenho desperdício, eu tenho uma utilização maior de todos os tamanhos de frutos que eu produzo. O fruto menor, ele não é pior nem melhor do que o fruto grande, ele tem a mesma qualidade. Isso é muito importante porque reduz os desperdícios, né? Então, assim, na verdade, o que a gente... o objetivo de apresentar essa tecnologia que a Embrapa Solo desenvolveu junto aos produtores aqui do estado do Rio de Janeiro, espalhando essa tecnologia para todo o país, é justamente mostrar que há opções hoje de se produzir. O orgânico não é a única saída, o trabalho de buscar uma produção que olhe para toda a cadeia dela, né, e consiga achar qual é a forma mais sustentável de fazer acontecer no território essa produção é o ideal e para a gente é muito orgulho aqui no estado poder ter sido pioneiro nisso. O programa Rio em Foco está chegando ao fim. Obrigada, José Ronaldo, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui. Se você quiser ouvir esse programa, é só buscar o podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima.